Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje é episódio especial de update. Nós vamos falar aí das nossas últimas leituras, o que a gente andou assistindo também, seja série, filme, para compartilhar com vocês as nossas dicas, que também estão lá no @Clube da Não Cultura, no Instagram e na rede das dancinhas também. Então vamos falar do que eu tô lendo agora, que eu tô quase acabando, que é um livro que a gente recebeu do autor, tivemos essa honra, o Thiago Barroso nos enviou o romance dele que se chama O Homem que Explodiu o Presidente. Eu postei até no Instagram do clube a minha TBR de setembro e esse livro estava entre as minhas escolhas e eu já tô quase finalizando, assim. E é pra quem gosta, assim, de suspense, de um thriller, uma coisa nessa linha, assim. E vai contar a história do quê? Vou citar a sinopse aqui, rapidinho, pra gente não perder tempo. Seguinte. Um ex-professor, ex-alcoólatra, ex-pai de família. Um homem atormentado pelo passado encontra num bilhete de loteria premiado a oportunidade de vingança que sempre almejou. Seu algoz, ninguém menos que o presidente da República. Uma jornada arriscada onde uma prostituta suicida, um amigo sem memória, um advogado assassino e um traficante vaidoso embaralham os conceitos de certo e errado, onde a morte não é a última das consequências, mas sim o início de um longo caminho. Afinal, como bem disse Shakespeare, é a tentativa e não o ato o que nos aniquila. Eu adorei essa sinopse quando eu li. Sim, ela é forte, é boa. Eu gosto do ex, sabe? Sim, vai trazendo, né, os adjetivos ali que deixam a gente curiosos para entender o que tá acontecendo no livro. E esse livro, ele ganhou o Prêmio Ecos da Literatura. Ele é uma publicação da Flive. Não sei se a Camila já conhece. Flive, tu conhece? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Ah, Meu tá. É Deus, Flive, eu não sei. Eu não Eu sei. falando Flive, porque com Y eu sou americana, adorei. Essa pergunta me deixou em silêncio, porque eu fiquei, ele tá falando do quê? Da editora, do autor, do que ele quer falar? Né? Eu juro. Mas sim, já ouvi falar, sim. Isso, basicamente, pelo que eu entendi, assim, dei uma pesquisada rápida, é uma publicação onde os escritores podem se inscrever, de certa forma, submeter suas obras, né? E aí eles tentam publicar o seu livro praticamente quase de graça, assim, ou com possibilidade de financiamento e tal. E é um custo mais barato e tudo mais. E esse livro ele foi publicado pelo selo da Voe, que faz parte, então, dessa Flive Publicações e tal. E eu gostaria de dizer exatamente o seguinte. Além do livro, da história que tá muito boa, assim, eu acho que a narrativa ela é bem instigante. Tem uns elementos de um clima noir, assim, pra quem gosta de suspense e gosta desse clima mais noir de... Ai, que nem diz aqui, uma prostituta, um traficante. Sabe esses personagens, esses meio que estereótipos, arquétipos, né? Que são interessantes nesse tipo de suspense. Aqui acho que faz todo sentido e eu gosto de como eles funcionam. E eu queria dizer o seguinte também, que a diagramação desse livro é muito bonita, é muito boa. E que eu adoro quando também o autor, ele faz umas coisas que fazem a gente, acho que, imergir na história, assim, sabe? E o Thiago usa, tipo, sei lá, uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp, tá? E aí uma personagem. E aí essa personagem escreveu a palavra errada que queria enviar. E aí na escrita ali do livro, né, que a gente vai ler, tá a palavra errada. E aí isso dá uma outra vibe, assim, pra aquela cena, pra aquela história e tal. E o contexto de quem tá lendo, enfim. Eu acho bem interessante quando tem esses detalhes que são muito ricos, sabe? E eu tô gostando bastante. Logo mais, né, logo menos que eu acabar, eu vou passar o livro para Camila, para ela também fazer a leitura dela, porque a nossa ideia é, quem sabe, aí chamar o Thiago para falar um pouquinho sobre essa obra no podcast. Estou ansiosa para ler, com certeza vai ser uma ótima leitura. E falando em leituras, tem uma que eu comecei, vamos dizer assim, estou aí com 20% lá no meu Kindle,
Então, eu dei uma parada, assim, eu acho que eu peguei um ritmo bom, mas aí, enfim, eu viajei, eu voltei de férias. Minha vida pessoal tá um pouquinho, turbulenta, e daí nos momentos que eu tô de boa, eu vejo TikTok. Então esse livro ele está nos 20% aí por enquanto. O título é A Mulher Entre Nós, ele é um livro de 2018. Eu tinha pegado ele, acho que comprado, enfim, estava na minha biblioteca do Kindle. E aí eu estava em busca de ler alguma coisa, assim, e é um livro que eu já tinha lido, sei lá, 2 páginas, né. E daí eu pensei: "Ah, eu vou retomar ele, começar do zero", e aí eu realmente gostei. É um livro que ele é um suspense, e te prende, assim, do início ao fim. São 2 autoras, que é a Greer Hendricks e a Sarah Pekkanen. São 2 autoras que têm outros títulos juntas, as 2, pelo que eu entendi, assim, a maioria de suspense, traz muito do universo, assim, das mulheres, essa rivalidade, essa coisa do casamento também. Mas esse livro é o único, traduzido aqui para o Brasil, pelo que eu vi, assim, posso estar enganada. Então, assim, rapidamente, essa sinopse, a gente tem aí, então, um suspense que vai explorar as complexidades do casamento e as verdades perigosas que a gente ignora em nome do amor. A gente tem a personagem Vanessa, que é recém-separada, né, e tem 37 anos. Ela se encontra no fundo do poço, ela mora no apartamento da tia, ela não tem filhos, dinheiro, nem amigos verdadeiros. E ela descobre que o ex-marido, o Richard, que é um cara rico, bonitão e tal, ele vai se casar de novo com a Nelly. E aí, no meio disso tudo, né, da Vanessa, sofrendo e com uma vida merda, né, a gente tem a Nelly, que é uma personagem que é, contada como uma pessoa super bonita, sonhadora, é uma professora que quer muito mais do que ser professora, ela trabalha também bastante, além de ser professora, ela trabalha num restaurante, então é uma pessoa que quer muitas coisas, está muito feliz nesse casamento. E o Richard tem esse papel aí de ser um cara protetor, um cara que tá junto com ela e tudo mais, mas tem aí um passado que tá retomando a vida, atormentando a vida da Nelly, e aí ela começa a acontecer algumas coisas estranhas, assim. Ela começa a receber umas ligações misteriosas, aparentemente alguém entra no quarto dela, move alguns objetos de lugar, e aí começam os mistérios aí em volta da Nelly. Basicamente seria esse o enredo. E aí a gente tem uma narração em primeira pessoa contada pela Vanessa, que é divorciada, então ela traz uma perspectiva bem deprimente, né? Ai, meu Deus, a minha vida tá uma merda e tal. A gente tem a Nelly, que é contada em terceira pessoa, então é muito mais neutro, mas a gente consegue captar essa energia da personagem, que é uma personagem que está aí de bem com a vida. E a gente tem o Richard, que na verdade é um grande coadjuvante ali, flutuando entre essas duas mulheres, e que tem a ver aí com essas histórias paralelas e tudo mais. Então, assim, a gente percebe que elas vão ter uma ligação, que elas vão ter um embate em algum momento, pelo menos é o que eu sinto, apesar de ser muito começo do livro. Mas a gente também não entende o que é esse passado da Nelly, então eu já tenho as minhas teorias, mas é muito pouco para poder dizer o que eu acho. Até o momento que eu estou lendo, eu acho que é um livro bom. Eu acho que ele cumpre aí. Ele consegue ser muito ágil, ele consegue diferenciar o tom de voz das personagens, o que é muito importante. Principalmente quando a gente muda aí de uma primeira para uma terceira pessoa, que é bem difícil para ficar bom assim nos livros. E eu acho que isso é feito de uma maneira muito bem feita no livro, então isso já me agrada. Mas aí eu tenho que ver também se o livro vai continuar me deixando assim com curiosidade, que eu acho que é também um objetivo de quando um livro é de suspense. Então, por enquanto, é uma leitura que eu tô curtindo fazer, espero continuar, espero finalizar. Acho que não botar outras leituras na frente é o ideal, porque assim, estou com muitas leituras inacabadas, então vamos tentar terminar essa e eu volto para contar para você se eu gostei. Eu fiquei bem curioso, não conhecia e achei a premissa bem interessante. Tava olhando aqui, né, as avaliações, ele é muito bem avaliado, né, na Amazon e no Scoob. Fiquei, ó. Porque às vezes eu tenho vontade de ler, assim, um suspense mais psicológico e é difícil encontrar um que eu realmente, que realmente vale a pena, sabe? Então, vou botar na minha lista esse aí. É. Bom, agora eu vou falar de uma série que eu tô assistindo a segunda temporada, disponível no Star Plus, que se chama The Bear. A gente já indicou, se eu não me engano, no Instagram do clube. Tem um post lá falando sobre as séries que foram indicadas ao Emmy e tal. E, enfim, saiu a segunda temporada, eu não tinha visto ainda. E agora eu estou acompanhando, não terminei. Mas
É assim, essa série, gente, ela é tão boa, mas tão boa. Porque, assim, eu me lembro de devorar, assim, os episódios da primeira temporada muito rápido no ano passado. E agora, na segunda, eu... eu tô gravando isso uma segunda-feira. E ontem, que foi domingo, no caso, eu... Sério, eu fui dormir 1h30 da manhã, porque eu fiquei pensando assim... Gente, eu quero ver mais e mais episódios dessa série. Eu queria terminar, assim, a temporada. Mas aí eu botei a mão na consciência e disse: não, tu precisa dormir, que tu tem que acordar cedo pra trabalhar. E aí eu pensei: tá, ok, vou deixar os episódios pra depois. Mas assim, encerrando esse episódio aqui, que eu tô gravando, o que eu vou fazer? Vou dar play na segunda temporada. Porque é muito boa. É boa. É boa mesmo. E acho que muita gente já viu também, mas eu acho que não. É importante sempre reforçar, porque é boa mesmo. E vai contar a história, né, pra quem não sabe, do Carmen. O Carmen, que é interpretado de forma, assim, magnífica pelo Jeremy Allen White. Ahn, ele é um chefe de cozinha muito famoso, que ganhou prêmios, ficou super reconhecido e tal. Só que. E aí, ok. E um belo dia ele volta pra cidade. Pra cidade natal, não, pra Chicago, né? Que é onde o irmão dele, mais velho, tinha um restaurante. Ou melhor, tem um restaurante. Só que esse irmão acabou de se suicidar, assim. Ele se suicidou e basicamente deixou o restaurante pro Carmen. E aí o Carmen, apesar de ter, né, muitos prêmios, de ser super reconhecido, de trabalhar no melhor restaurante do mundo, ele decide que ele vai tomar conta do restaurante do irmão. Só que chegando lá, ele vê que o restaurante é um caos. Não tem um sistema lógico de organização de cozinha. ah, os materiais, os objetos estão muito precários. O restaurante está afundado em dívidas. E aí tem o cousin, né? Que é o melhor amigo do irmão dele. O quais eles têm uma relação, assim, de primos, né? Eles se chamam de primos. Ah, e esse cara, tipo, também... Ai, só faz merda, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação e ele ama aquela pessoa, então ele também não pode demitir aquele amigo também, porque ele também segurou as pontas do restaurante quando tava com o irmão dele. Enfim, é uma série de drama, tem os seus momentos de piadas e tal, mas ela no geral é uma série de drama, mas que fala muito sobre exaustão, eu ia dizer exaustidão, olha só. Exaustão e ansiedade, trabalho, pra onde vai, luto, sabe? Então, é muito boa mesmo. O roteiro é muito, muito bom. Muito bem escrito. Todos os atores são muito maravilhosos. E a segunda temporada. Porque, assim, quando eu vi a primeira, eu fiquei, nossa, que sériezona, né? E tal. Só que aí eu fiquei pensando. Assim, será que a segunda temporada ia manter a qualidade da primeira? E, tipo, melhorou, sabe? Foi uma coisa, assim, é impressionante. E eles têm alguns episódios, assim, que são praticamente feitos em plano sequência. Então, e é aquela agonia, né, de cozinha. Então, tipo, as coisas não param, estão sempre acontecendo. Então, você fica agoniado junto com a série. É muito, muito legal. E vale muito a pena se você aí que tá ouvindo não deu essa chance ainda. Ah, essa é uma série que eu quero assistir faz tempo já, mas tá na minha lista infinita. Gosto de seguir as dicas Fevi, que sempre dá bom, gente. Então, reforçamos, assistam essa série. Está disponível no Star Plus, né? Tem mais algum lugar que ela tá disponível? Isso. Não, é só no Star Plus. E falando em séries boas e falando na minha vibe que estou de rivalidade feminina, porque aqui não tem feminismo, eu quero indicar pra vocês uma série que é Cruel Summer. Ela não Eu é já de... vi. Maravilhosa, né? Ei, não pode falar mal dessa série. Essa é uma série antológica, então, na verdade, ela tem 2 temporadas, mas nenhuma se liga, assim, a gente tem só uma trama principal ali, mas nenhum personagem se liga com o outro ali nas temporadas. Na primeira temporada, a gente tem a personagem Kate e a personagem Janete, enfim, que não se dão bem, não tem uma amizade no colégio.
Mas aí rola o desaparecimento da Kate, que é a menina popular, né? E aí, então, a Janete, vamos dizer assim, que fazia parte dos excluídos, enfim, que era uma flopada, como diriam os jovens, ela acaba tomando o lugar da Kate na hierarquia social do ensino médio. Isso aí já é o bastante para dar vontade de olhar. Se você gosta de uma trama, assim, bem adolescente, uma mistura de suspense, etc. E, como eu falei, rivalidade feminina, é a série ideal. E na segunda temporada, que eu terminei esse final de semana, então por isso que estou trazendo essa dica para vocês, também uma temporada muito boa. O que eu tenho que dizer também, principalmente de Cruel Summer, é que eu gosto de plot twist, assim, de como as coisas se revelam, de como a gente vai desvendando, mas também sempre fica aquela coisa de acho que não desvendei, acho que tem algo ali que eu deixei passar. E realmente, a gente deixa passar e o detalhe ali faz a diferença na descoberta, né, pro espectador, o que eu acho muito legal. Na segunda temporada, a gente tem agora 2 amigas que acabam virando amigas ali durante o verão, né? Então a série tem esse período de dividir as épocas. Ela se passa no verão de 1990. Depois mostra ali uma parte do inverno do mesmo ano. E depois, no ano seguinte, que é quando já está... a merda já aconteceu, né? O suspense já aconteceu, que a gente passa em 2000. Então são 3 fases ali, 2 no mesmo ano e outra uma no outro ano. Parece confuso? Não, porque é muito simples de entender. Eu acho que é bem didático, assim, tipo, esse filtro de cor aqui é tal ano e você vai entender. Então é muito básico nesse sentido. Acho que a complexidade está mais em trazer essas relações adolescentes e colocar um suspense ali, aquilo acontecer num universo de adolescentes, que a gente sempre imagina as coisas de uma forma muito mais bobinha do que para esse lado, assim, né? Eu gosto bastante dessas tramas. E aí, nessa segunda temporada, eu acho que, principalmente comparada à primeira, a gente não é tão convencido pelas protagonistas, pelas amigas, mas a série em si é ainda melhor naquele plot ali, naquele final de quem foi a pessoa responsável pelo grande suspense, né? Então, essa segunda temporada, que já tá disponível na Prime Video, né? A gente vai ter aí a personagem Megan e a personagem Isabella. E, no meio delas, o Luke. Então, a Megan é a melhor amiga do Luke, mas a Isabella chega aí meio que de um intercâmbio, na verdade, na casa da Megan. Então, a Megan tem uma irmã, tem a mãe, ela é muito bem tratada ali por todo mundo e tal, mas a Megan é meio resistente, desculpa, à chegada da Isabella. Mas elas acabam se aproximando, elas acabam se tornando amigas. E o Luke tá no meio disso tudo, porque até então ele era muito amigo da Megan, mas ele vai ter um relacionamento com a Isabella. E aí depois o relacionamento virou, enfim, um troca-troca, é uma pegação e é uma confusão. Então é uma série muito interessante, muito legal. Tem alguns personagens paralelos um pouco chatos. Acho que a amizade das duas não convence tanto. Porém, eu ainda acho que é uma série que vale indicar. Eu acho que ela cumpre o que ela tem que fazer, que foi o que eu disse do livro. Ela te deixa com vontade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo, vontade de desvendar o que tá acontecendo. Então, assim, se te deixou xereta, é boa, eu vou te indicar e vocês vão gostar, gente. Tá? E o mais legal é que essa série é produzida pela maravilhosa Jéssica Biel, né? Que é atriz também, mas ela produz aí essas 2 temporadas. E acho que vale a pena, é uma série curta, são só 10 episódios. E se vocês não gostarem, vocês não vão vir reclamar aqui pra mim, tá? Que eu não aceito. Então tá bueno. Eu vi a primeira temporada dessa série, mas já faz um tempo, já nem lembro direito o que rolou. Mas eu não tava sabendo da segunda, eu achei que ela, sei lá, nem sei se... eu não acompanhei, tipo, notícias, informações dela, então nem sabia que tinha. Fiquei interessado. E me lembrou um filme, tô falando, me lembrou, eu acho que tem clara referência, assim, de um filme que é bem antigo, que é, deixa eu até ver aqui, 1988, que é Heathers, ou Atração Mortal, né? Esse filme é tipo um clássico do coming of age, sabe? Da infanto-juvenil, assim, da adolescência e tal, dos anos 90, porque ele vai contar a história de 3 garotas, basicamente. Uma é a Verônica, que é a protagonista, e de outras 3 garotas que se chamam Heather, né? E aí, elas basicamente são, tipo, o trio do colégio, sabe? As mais populares e tudo mais. E aí, o comportamento delas acaba meio que afetando a Verônica. E a Verônica fica com muita raiva.
Porque a Verônica também é meio flopadinha, assim, e tal. E aí a Verônica decide o quê? Que vai matar elas. Só que aí, tipo, ela decide, ok. E aí, nesse meio tempo, as Heathers, realmente se tornam realidade. E só que fica parecendo que é suicídio e tal. E aí o filme se desenvolve a partir disso. Eu não vou contar, porque tem gente que não assistiu ainda, mas é muito bacana. Ele é engraçado, ele ao mesmo tempo tem um ar meio sombrio, assim. É um clima gostoso de assistir, assim, bem sábado à noite, sabe? Eu amo, bem amigas se odeiam, mulheres se Isso, odeiam. amigas É e sobre. rivais. Sim. Sim. Agora falando aqui rapidinho de uma coisa de comédia pra gente dar um pouco de risada, Adri. Eu vou mencionar, assim, honrosamente, essa série que eu já vi completa. Eu já vi uma vez, mas vez ou outra eu vejo um episódio e tal. E agora que eu sou uma pessoa que, com o login do Star Plus, eu comecei a rever, que é Modern Family. Essa é a minha série de comédia favorita. Acho que é a série favorita da Camila também, de comédia. Sim. E. Ai, é tão bom, é tão bom. E ao mesmo tempo que ela. Eu não lembro quando que ela começou, eu acho que foi em meados de 2011, talvez, não sei confirmar. 2009 2009. começa e termina em 2020. Tá, 2009, é. Eu não sabia se era no início dos anos 2010 ou um pouquinho antes, mas ok. Ela, apesar de ser de 2009, então, ao mesmo tempo, ela não envelheceu mal, sabe? Eu acho que, claro, tem algumas questões ali e tal, mas ela é tão boa e tão gostosa de acompanhar. E vai contar a história, então, de 3 famílias que, na verdade, fazem parte de uma grande família, que é formado, então, aí por... Vamos lá. A primeira família, assim, rapidinho, é o Phil, a Claire, a Hayley, a Alex e o Luke. Isso? Luke. Aham. Tá. Aí temos o irmão da Claire, que é o Mitchell, que ele é casado com o Cam. E eles Amo! têm uma filha chamada Lily. E o pai, o patriarca, né, de toda essa família é o Jay, que é casado com a Glória, que também é maravilhosa. E ele é padrasto do Manny, né, filho da Glória. E basicamente a história vai se desenvolver através dessa família moderna, né, de certa forma. Que ia ser os conflitos ali e questões do dia a dia, só que de uma forma muito engraçada. E ela é feita naquele formato mockumentário, que é basicamente... eles sabem, entre aspas, que estão sendo filmados, e aí depois, no final do dia, eles dão um depoimento. E aí, conforme você vai assistindo o episódio, tem depoimento deles, e aí eles olham pra câmera e quebram a quarta parede. E é Ai, maravilhoso. E aí é muito engraçada, e ela é, tipo, engraçada do primeiro episódio até o último episódio, depois de tantas temporadas. E, ai, é muito bom. Só queria dizer, se você ainda não viu, você está perdendo, porque é a maior. e eu não conheço uma pessoa que assistiu e não gostou. Todo mundo que É assiste gosta verdade. muito e coloca, tipo, ou é favorito ou é top favoritos. É uma série muito boa, eu já vi, já revi várias vezes. E eu gosto muito de como é totalmente irônica. Tipo, nós não somos modernos, nós vamos falar um monte de besteira. Mas é isso, é super engraçado. Eu acho que todos os personagens são E a muito gente se apega carismáticos. muito, eu acho, nos Uhum, personagens, né? sim. Eu tô revendo, e aí, assim, quando eu terminei. Eu basicamente zerei essa série na pandemia, assim. Foi, tipo, muito minha série de conforto da pandemia, sabe? E aí, eu lembro de, tipo, o Luke já muito grande, assim, adulto, basicamente. E os demais também e tal. E aí, agora eu comecei a rever, e aí o Luke, tipo, é um pitiquinho desse tamanho, e aí eu fico pensando, meu Uhum. Deus, você já virou um homem. A E gente aí, acompanha, a né, gente eles, tipo, de acompanha, é crianças muito... até mais velhos. A Lily também é muito legal de acompanhar. E, enfim, é a maioral. E eu ia dizer, complementar, que tu falou que todo mundo que assiste gosta e tal. E quem, tipo, tem algum receio e tal, ai, mas é uma série de comédia, não é minha vibe, não sei o que e tal. Sempre essa pessoa que fala isso, ela começa a assistir e ela se entrega, porque é muito boa mesmo. É muito boa mesmo. E é muito inteligente as piadas e tal. Então, enfim, é muito boa. E falando em comédia, eu quero também deixar uma menção honrosa
com uma menção honrosa duvidosa, mas que é naquela linha das dicas de você quer olhar ali de noite, num dia que você tá mais tranquilo, que você quer relaxar a mente e tal, que foi exatamente o que aconteceu comigo, que eu olhei, Você Não Foi Convidado para o Meu Bar Mitzvah, com Adam Sandler, as 2 filhas, né, a protagonista, na verdade, é a filha dele mais jovem, a esposa dele também está por lá. Esse tá Esse é um aparecendo filme... direto nas recomendações minhas, assim, da Netflix. Ele foi lançado, eu acho que menos de um mês, acho que até menos, assim. E tá na Netflix, no caso. Deixa eu só pegar o nome pra não mentir, ó. É Sunny Sandler, Samantha Lorraine, Idina Menzel e Dylan Hoffman. Daí a gente tem, então, as 2 filhas, a gente tem a esposa, a gente tem outros atores conhecidos aí nesse filme. É uma grande comédia, né, típica do Adam Sandler, mas aí ele tem um papel muito mais coadjuvante, assim, a filha dele que toma ali aquele protagonismo. Ela tem 12 anos, então ela vai fazer 13 anos, que é ali vai fazer o bar mitzvah dela, e aí tem todo um cenário divertido de, tipo, os adolescentes nessa idade, as besteiras que eles falam, as besteiras que eles pensam, como as coisas são super grandiosas e são aumentadas e tal. A gente já trouxe aqui outras séries que falam muito desse universo adolescente. Ainda mais quando tu tem 13 anos, que tu ainda tá nesse meio termo ali. Tu é uma criança, mas tu vai virar adolescente, tu já pensa igual um adolescente, enfim. Então, acho que eles trouxeram muito bem isso nessa personagem. Claro, não é um filme... Gente, filme perfeito. Não, não é sobre isso. Eu acho que é só uma comédia. E eu acho que ela é engraçada, eu acho que ela traz essa nostalgia da adolescência, de filhos brigando com pais, porque os pais não deixam, e as amigas brigam por causa de boy, aquela coisa toda desse universo. Então, acho que é uma menção honrosa aí pra vocês. Quando não souberem o que olhar, assistam esse filme na Netflix. Amo. E assim, temos um episódio? Temos mais um episódio. Lembrando que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Isso aí. E também vou aproveitar para lembrar que lá nas redes, lá no @Clube da Não Cultura, que a gente falou, nós temos o quê? Um cupom de desconto de 40% em 3 obras do Charles Bukowski, da HarperCollins Brasil. É só usar o cupom Bukowski40, tá? Vocês vão ter desconto em Pulp, que é o livro que a gente vai começar a ler a partir da semana que vem. Amo! E depois vamos discutir. Enfim, se você quiser participar também, nos manda uma DM que a gente te encaixa nessa grande conversa. E factotum e sobre a escrita. É isso. Recados dados. Um beijo, até semana que vem. Todas as infos estão na descrição do episódio. Não esqueçam de avaliar e, como eu disse, seguir a gente lá nas redes sociais. Um beijo!